rede em que não passa nenhum volt de tensão desde a estação da operadora até a casa do assinante. Você já ouviu falar em alguma coisa parecida? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as redes GPON, que é a tecnologia que dominou o mercado de internet e criou uma legião de provedores no Brasil e no mundo. Gigabit Passive Optical Network, ou simplesmente GPON, é um tipo de rede que faz parte da família de tecnologias definidas como FTTX. FTTX significa Fiber to the X, onde esse X vai definir o tipo da rede de acordo com a proximidade da fibra ótica em relação ao assinante. Quando o X assume o valor de H, o FTTX se torna FTTH, ou Fiber to the Home, que significa fibra até o lar, ou seja, até a casa do cidadão. Aí nós temos também o FTTC, que é Fiber to the Curb, ou Cabinet, que é até a calçada. O FTTB, que é o Fiber to the Building, ou até o prédio. E mais uma porção de outras variações. O GPON é uma rede FTTH, porque a fibra chega até a casa do assinante. O GPON é definido pela recomendação da ITU-T G984 e funciona mais ou menos assim. Existe um equipamento chamado OLT, ou Optical Line Terminal. De um lado, normalmente está conectado a um anel com altas taxas de transmissão, e do outro lado possuem portas chamadas portas PON, que possuem taxas assimétricas. No sentido downstream, ou seja, da operadora até o assinante, nós temos uma taxa de transmissão de 2,5 gigabits por segundo. E no sentido upstream, ou seja, lá do assinante em direção a essa porta PON, temos a taxa de transmissão de 1,25 gigabits por segundo. Tanto o sinal de transmissão quanto de recepção é feito em somente uma fibra. Então o sinal sai da OLT e corre em direção à casa do assinante. E todo esse transporte é feito sem que haja energia elétrica envolvida. Por esse motivo que a rede é conhecida como passiva. Por isso que tem o P do GPON. Quando chega na casa do assinante, a fibra ótica é conectada num aparelho chamado ONU, ou Optical Network Unit, que é o equipamento que vai receber o sinal da fibra e proporcionar para o assinante o tão esperado sinal da internet. A ONU não é um elemento passivo e deve ser alimentada para funcionar. A topologia clássica do GPON é essa aqui, ó, tipo tree, ou árvore. O sinal sai da OLT e vai sendo dividido em várias ramificações até chegar na casa do usuário. Cada portinha da OLT pode dividir o sinal numa razão de 1 para 128. Isso significa que é possível pendurar até 128 usuários numa única porta da OLT. A divisão do sinal da OLT até o assinante é feita por um dispositivo passivo chamado splitter. Existem vários tipos de splitters. Cada um deles divide o sinal incidindo uma perda de potência no sinal óptico. Esse sinal pode ser dividido em 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, ou seja, existem vários tipos de splitters. Por exemplo, se o nosso sinal chega num splitter 1 para 4, significa que nas 4 portas de saída, o sinal vai ser transmitido uma perda de 7 dB em relação ao sinal original. Quando a perda em todas as portas do splitter é igual, o splitter é chamado de splitter balanceado. Existe também o splitter desbalanceado. O splitter desbalanceado normalmente tem uma porta de entrada e 2 de saída. Cada uma das portas de saída são identificadas pelo percentual de potência que sai. E as frações mais comumente encontradas no mercado são splitter 1090, significa que de um lado sai 10% da potência e do outro sai 90%, splitter 1585, splitter 2080, entre outros. Aí você me pergunta, por que eu deveria usar um splitter desbalanceado? Imagina a seguinte situação: eu quero enviar o meu sinal para todo mundo nessa rua. A potência que chega no primeiro assinante é muito alta e a potência que chega lá no último assinante, no final da rua, é muito mais baixa. Nesse caso é muito mais vantajoso eu colocar um splitter 1090 aqui no primeiro assinante e tirar só 10% da energia e jogar os outros 90% para o resto da rua. Como no GPON nós usamos somente uma fibra para transmitir e para receber, os comprimentos de onda utilizados
dados para recepção e transmissão têm que ser necessariamente diferentes. Isso significa que o GPON usa uma tecnologia chamada WDM. Se você não sabe o que é WDM, dá uma olhada nesse card aqui que tem um vídeo exclusivo sobre ele. No sentido downstream, o comprimento de onda é de 1490 nanômetros. E no sentido upstream, lá do assinante para a operadora, é de 1310 nanômetros. Muitas vezes os provedores também colocam um sinal de vídeo. Aí eles jogam mais um sinal no sentido downstream em 1550 nanômetros. Existem variações das redes passivas, as PONs. Um exemplo é o PAC-PON, ou ponto de acesso cabeado, que é uma rede híbrida, ou seja, até um determinado ponto é utilizada fibra ótica e no último trecho se utiliza um cabo metálico. O PAC-PON é muito mais suscetível a falhas do que o GPON. E se cair uma tempestade, por exemplo, e der um raio muito forte, isso pode causar queima dos equipamentos, que aliás é uma coisa muito comum. Outras redes passivas conhecidas são o EPON, Ethernet PON, ou GEPON, ou Gigabit Ethernet PON, o XGPON, que é mais moderno que o GPON, que vai proporcionar até 256 assinantes por porta e tem taxas de transmissão de 10 gigabits por segundo. Uau! Mas isso é um tema para um outro drop. Se essa informação foi útil para você, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não deixe de seguir a Telecom Academy em todas as suas mídias. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, fui!